Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 11, versículo 20. Coração, construtores de sonhos. Marcos, capítulo 11, versículo de número 20. Quero que você leia apenas o primeiro versículo comigo. Depois nós vamos ler outros textos. Marcos 11, 20, abriu? Amém? E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Podemos assentar. A palavra do Senhor diz assim, que se com o teu coração confessardes, crerdes e com a tua boca confessardes, você vai ser salvo. E aquilo que o nosso coração está cheio, a boca acaba falando. E qual é a ligação direta que você tem do coração para com a sua vida? Tudo. Tudo na sua vida está intimamente ligado com o seu coração. O que foi, o que é e o que vai ser. Quando o Senhor em Ezequiel, no capítulo 36, ele fala sobre a necessidade, o plano que ele tinha, de trocar o coração do seu povo, e aspergirei água pura, versículo 24, sobre vós, ficarei purificados de toda a vossa imundícia, vos purificarei dos vossos ídolos, diz o Senhor. Lhes darei um novo coração, um coração de carne, não um coração de pedra. E aí Paulo diz assim, que nós temos um coração de carne, para que Deus possa escrever nos nossos corações em Coríntios, a Escritura e a Palavra de Deus. Bom, o que seria o nosso coração? Seria o centro da nossa alma, seria onde as nossas memórias emocionais, as nossas recordações emocionais, os nossos sentimentos vinculam e ali predominam. Nós sabemos que Deus tem insistentemente falado conosco sobre a necessidade de nós não sermos dominados por aquilo que nós sentimos. Por quê? Porque os nossos sentimentos não são confiáveis, porque são derivados do nosso coração. E aí você olha para o cristianismo, e você olha para um cristão, você olha para o cristianismo, e o cristianismo ensinando o legado de Cristo, o governo de Cristo, a preeminência de Cristo dentro dos corações, e você olha para a realidade do cristão, e você os vê, não apenas sentindo, mas sendo dominado pelo que sente. Uma coisa muito difícil é você convencer uma pessoa de algo errado, sendo que ela está sentindo a favor daquilo. Ela lutará com todas as suas forças, com todas as suas defesas, para poder convencer-se ou até convencer o outro que aquilo está correto. Por quê? Porque ela está respaldada e baseada no que ela sente. O pior cativeiro que existe, e esse é um dos cativeiros onde Satanás predomina, é quando um cristão ainda é dominado por aquilo que ele sente. E quando um cristão é dominado pelo que ele sente, é impossível Satanás não ter nas mãos a rédea de sua vida. Nós vimos aqui eles passando diante da figueira que Jesus havia amaldiçoado por falta de fruto, e depois Pedro chama a atenção. Mas eu quero começar aqui a falar sobre figueiras amaldiçoadas. Jesus chegando em Jerusalém, pela negação de Jerusalém, pela negligência, pela indiferença, Jesus vê uma figueira que manifestava que tinha frutos. Jesus estava com fome e ela não tinha frutos. E ela só tinha folhas. E Jesus diz, nunca mais coma ninguém fruto de ti. O que amaldiçoou aquela figueira foi ela não ter produzido fruto para a pessoa devida. Às vezes você pensa que você ser bom vai ser gratificante para o seu próximo, que perdoar, que amar, que ajudar. Só que você não entende que isso é regra, porque faz bem para você mesmo. Quanto melhor for o seu coração, melhor vai ser a sua vida. Quanto mais limpo for o seu coração, mais desenvoltura você terá na sua vida. Quanto mais embaraços você tiver no seu coração, mais embaraços você terá na sua vida. Então, o que amaldiçoa a vida de uma pessoa é aquilo que ela escolhe para sentir.
Por quê? Mas pastor, aconteceu, eu comecei a sentir. Mas cabe a nós o poder de resistência para que resistamos aquilo que estamos sentindo e não deixemos nos dominar. Porque o caminho do sentimento, da chegada dele e da predominância dele, existe um tempo. E é esse tempo que você tem que rejeitar, que você tem que resistir e fazer valer o quê? A vontade, os preceitos e o governo do Senhor. Quantas atitudes na sua vida você já tomou, e isso eu já disse várias vezes, atitudes erradas que sentenciaram a sua vida porque você estava sentindo. Só que você não resolveu olhar para a palavra, olhar para a escritura, olhar aquilo que Deus dizia, que Deus falava. Simplesmente você foi fazer porque você sentia. Naquele momento você estava dominado pelo que você sentia e simplesmente aquilo foi regra geral na sua vida. Não somente dominou o lado de dentro, mas também exteriorizou-se do lado de fora, fazendo isso em forma de ação e de atitude. Agora, o que você provou com isso? Você provou que o governo da sua vida não está nas mãos de Cristo. Porque se alguém perguntar para você, sua vida é governada por Cristo? Você como um cristão, rapidamente vai dizer sim. Mas na realidade, quando você toma essa atitude de andar, caminhar, palmilhar sua vida, respaldado por um sentimento, você está dizendo justamente o contrário. Porque quando um sentimento me domina a tal ponto de eu tomar uma atitude por aquilo que eu estou sentindo, eu estou dizendo que quem governa a minha vida não é Deus, não é o Espírito Santo, mas é o meu coração. E o meu coração é enganoso. Hoje ele sente algo, camufla algo, interessado em alguma coisa. Amanhã, quando ele é exposto pela palavra, ele volta atrás e diz, eu não tenho nada a ver com isso, te deixa na mão com uma carona deste tamanho. Por quê? Porque se rebobinar a fita, quando você estava controlado pelo seu sentimento, você estava convicto, você estava certo, você estava definido e todo dono da razão. Eu costumo dizer que o crente, eu sempre ensino isso para vocês, o crente, ele tem que ter um coração ensinável. Ele tem que sempre estar diante de Deus, questionando-se. Ele sempre tem que estar se examinando, como Paulo. Isso que eu estou sentindo vem de Deus? Isso que eu estou pensando é de Deus? E começar a praticar o quê? O que sente, o que pensa, com a palavra. O que sente, o que pensa, com a palavra. A palavra é o norte. Ela nos respalda. Ela nos dá o equilíbrio. Ela é aquela que nos ajuda a nos examinar. E trazer para dentro de nós um racional e não sermos dirigidos por aquilo que nós sentimos. O que acontece? Acontece que as pessoas, elas vão fazendo do seu coração um sistema acumulativo. Então, se o meu coração é uma peça importantíssima para eu alcançar sonhos em 2016, se o meu coração estiver contaminado por amargura e por dores, eu não vou alcançá-los. Por quê? Porque eu tenho que decidir. O meu coração será um recipiente para a fé, como diz a Escritura. Diga assim, Deus não deu um coração para eu sentir. Qual é a primeira função do seu coração? Vamos lá. Se com o teu coração crerdes. E nós fazemos uso do quê? Do coração para sentir. O primeiro ofício do coração não é sentir, mas crer, ter fé em Deus. Se você opta em fazer seu coração um recipiente, um lugar apenas para você sentir, vai acontecer um sistema acumulativo de dores e de amargura. Eu quero falar de árvores secas. Pessoas incapazes de sonhar, de continuar. Pessoas que a vida dela é caracterizada porque ela respira, come, bebe, dorme e que mais? Sei lá, e um dia atrás do outro. A vida dela se baseia nisso. Não existem sonhos, não existem conquistas, não existem progresso, não existe prosperidade, não existe um sistema arrojado, não existe um sistema de determinação, e aquela pessoa, ela não governa a vida, ela é governada por fatos e acontecimentos. Porque uma coisa é você ser governado, outra coisa é você governar. Quando Deus cria o homem, Deus o cria com uma característica: você vai dominar. Nós não fomos criados para sermos dominados por aquilo que vivemos, por aquilo que sentimos ou por aquilo que acontece conosco. Nós somos criados para exercer domínio.
Mas por causa da regência do pecado, nós somos dominados. E aí quando você se depara com uma situação difícil e adversa, você simplesmente murcha diante dela e deixa com que ela te domine. Por quê? Porque o seu coração está contaminado com alguma coisa que mina a sua força e que enfraquece a sua fé, incapacitando você de ouvir a voz de Deus, incapacitando você de ter uma visão e uma ótica plena, uma ótica que seja plausível, que você pode até tocar e dizer, não é isso. Você não pode dizer é isso porque você está sentindo. Você está dizendo, tem que dizer é isso porque Cristo mostrou para você. Porque Deus falou com você. Quando você diz assim na sua vida, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Você não pode fazer porque você sentiu. Você não pode fazer porque as circunstâncias contribuíram para que você fosse voltado para aquilo. Mas você tem que dizer, não, é isso que eu quero para mim, e é isso que eu vou fazer na minha vida, porque Cristo disse para você, esse é o caminho, andai por ele. Diga amém. Eu quero que você deixe marcado aí em Marcos, eu quero que você vá rapidamente comigo em 1 Samuel capítulo 1. Quero falar para você uma pessoa dominada, eu vou ler só 2 versículos. 1 Samuel capítulo 1, se você não quiser abrir não tem problema, eu quero falar sobre Ana. Ana era mulher de Eucana, ele tinha 2 mulheres, outra chamada Penina, e Ana não tinha filhos, e ela começou a acumular sentimentos. Diga assim, é impossível existir sentimentos ruins sem haver indignação. Você sabe o que é indignação? É aquilo, eu não me conformo, eu não me conformo, eu não me conformo. E aí vai, as prerrogativas. Isso é rebelião. Isso é rebelião. Porque o verdadeiro cristão, ele não parte para esse tipo de coisa. Ele não vai nessa margem, nessa linha. Não. Ele opta pelo quê? Senhor, me dê graça. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não preciso entender. Eu tenho que aceitar esse momento, compreender o que o Senhor quer de mim e fazer aquilo que te agrada. Porque eu sei que o caminho para eu sair dessa situação difícil não é eu me rebelar nem me indignar, mas é agradar-te. E de que maneira eu te agrado? Com o coração limpo. E se eu começo a ficar questionando a minha vida, encontrando os porquês e as razões, eu vou partir para a indignação. E a indignação, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma rebelião. Eu vou começar a perder a vontade de orar, a vontade de vir à igreja, não vou querer ler a Bíblia, porque eu vou estar em rebelião. E a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Ou seja, ela age na sua vida, encantando você e fazendo você virar as costas para Deus. Quantas pessoas se desviaram do caminho do Senhor por causa de um fato que aconteceu? Elas objetivaram algo, fizeram um plano que não foi feito baseado no Senhor, esse plano não deu certo, elas ficaram ressentidas, só que não assumiram o ressentimento, ficaram desgostosas e frustraram, e pouco a pouco elas foram se afastando do Senhor, perdendo a vontade de amá-lo, de servi-lo, de adorá-lo. Por quê? Por causa da presença da rebelião. A presença da rebelião, ela te afastará de Deus. Você não terá vontade de orar, você não terá vontade de ler a Bíblia, e a rebelião, ela começa com a indignação. Por que aconteceu isso comigo? Eu fiz de tudo para dar certo, eu fiz de tudo para que acontecesse, e eu não mereci, e eu faço tudo, e eu trabalho, e eu invisto, e eu faço o meu lado, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Essa indignação, ela leva à rebelião, e a rebelião traz o afastamento de Deus. Ana não tinha filhos, e para ajudar, Deus é maravilhoso, e Ele nos dá oportunidades, mas Satanás também, ele trabalha, e quando você está passando um momento difícil, e ele vai trabalhar de todas as maneiras para que um ser humano fique no seu encalço. Porque ele sabe que não há nada mais poderoso na vida de um ser humano que outro ser humano. Viu? Nada. Não há nada mais poderoso para derrubar um ser humano do que outro ser humano. Nem principados, nem demônios, nem altura, nem profundidade. Gente derruba a gente. E a palavra do Senhor diz assim, que Penina irritava excessivamente. E a palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. A sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Ela começa com uma tristeza. Quando eu digo para vocês, cuidado com a tristeza que perdura além de 3 dias, é porque não é normal.
O diabo sempre se aproveitará de uma tristeza duradoura. Essa tristeza duradoura se tornará numa melancolia. Essa melancolia se tornará numa suposta depressão, com não característica depressiva, mas uma suposta depressão, uma anuência, uma inapetência de alegria. E depois isso se tornará num vínculo extremo. Você buscará alegria em outras partes. Irá se afastar daquilo que te dava alegria. Então a palavra do Senhor diz que Ana começa a se entristecer, começa a chorar e começa a não comer. Ela não se alimenta e ela começa a ficar muito triste. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Ana começa a manifestar mau humor, cara feia, reclamações, murmurações, e assim que acontece conosco. Porque nós, por meio de sentimentos ruins, ficamos como figueiras secas. Não frutificamos. Começamos a ficar amargurados. Começamos a ficar ressentidos. Começamos a ficar ofendidos. E você não percebe. Mas quando você fica ofendido com a vida, você está ofendido contra Deus. Porque a obra do Espírito Santo na sua vida é fazer com que o seu coração seja quebrantado a tal ponto que você venha transformar sua tristeza em lágrimas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando você não chora a sua dor, quando você não chora a sua tristeza, seu coração será petrificado e você se tornará um coração gélido, você se tornará uma pedreira. Bem-aventurados que choram. Quando Jesus sentiu tristeza por Marta, por Maria, ele chorou. Quando Jesus entrou em Jerusalém, sentiu tristeza, ele chorou. Aí, nós olhamos para Marta, nós olhamos para Ana, daqui a pouco vamos olhar para Marta, e observamos que Ana começa a dirigir-se para uma situação não adequada. E a palavra do Senhor diz assim, que as palavras de Eucana a despertam. E ela diz assim, versículo 9, se levantou depois que comeram e beberam, e foi ao sacerdote, e estava ali sentado, e ela fez o quê? Começou a orar e chorar. Ela foi liberta. Expor por meio da oração aquilo que está acontecendo dentro de você. Colocar para fora aquilo que está pesando em sua alma. Permitir que a graça de Deus lave os seus olhos. Permitir que os seus olhos sejam lavados, para que toda a ótica estranha, maligna, seja arrancada da sua vida. Quando você começa a enxergar só sua dor, seu sofrimento, o que eu estou passando, o que fizeram comigo, você está cego por uma ótica maligna. Mas quando você começa a olhar e enxergar, Deus está comigo, Ele não me abandonou, a graça do Senhor me sustenta, Ele vai me dar força. O meu Senhor Jesus passou o que passou para que eu pudesse vencer. Você começa a ter uma ótica sarada, abençoada. Então você começa a partir para humilhar por um caminho, uma jornada correta, certa. Vai ser o destino a sua vitória. Mas quando você começa a ficar indignado, quando você começa a ficar amargurado, quando você começa a ficar chateado, você começa a ficar revoltado, suas atitudes começam a repercutir na sua vida. Então Satanás percebe que por meio de um sentimento ruim, ele está te dominando. E Ana foi liberta por quê? Eu quero que você vá comigo em João 11. O caso de Marta e Maria, eu quero falar só de Marta. Marta cria em Jesus Cristo. João capítulo 11, versículo de número 21. O que acontece com o coração de Marta? O que aconteceu com o coração de Ana foi a angústia e o sofrimento. O que aconteceu para secar o coração de Marta? A dor. Diga, eu preciso tomar cuidado com a dor. A dor, ela tem o poder de anular a fé. Muito cuidado com a dor. Sua dor tem que ser limpa. O que é uma dor limpa? Vamos ver se você sabe. É uma dor sem vingança. É uma dor sem masoquismo. É uma dor sem automutilação. É uma dor limpa. Quando a sua dor tem vingança, quando a sua dor tem amargura, quando a sua dor tem
você se martiriza, você se culpa, ou você culpa os outros, quando a sua dor não é limpa, ela é uma dor que irá prejudicar você, ela vai amarrar você naquela situação, e ela vai minar a sua fé. O que é uma dor limpa? É a dor que você está passando por aquela situação, mas quando você ora, você chora, ou você se coloca diante de Deus, e ali o Espírito Santo ministra no seu coração a circunstância da maneira que ela é, mostrando os dois lados da coisa. A sua dor é limpa, você não tem vingança, você não tem indignação, você não tem amargura, você não se culpa nem culpa ninguém. Aquela dor é salutar, ela vai te fazer bem, ela vai limpar você de tudo aquilo que anteriormente existia. Mas o que acontece com os crentes? Eles têm uma dor suja. A dor dos crentes é impura, é maculada. Você percebe que quando o crente sofre, sempre ele está culpando alguém, sempre ele está ressentido, sempre ele está amargurado. A sua dor é impura, é suja. O cristão precisa aprender a sentir dores que são limpas, como a de Cristo. Ali diante dos seus acusadores: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não havia em Cristo vingança, não havia em Cristo o uso do poder para destruir aqueles que levaram a cruz. Não, sua dor tem que ser limpa. Para que você saia da situação em que você se encontra, a sua dor tem que ser limpa, ela tem que ser salutar para a sua vida. Se a sua dor é maculada, você precisa limpá-la, tirar os espinhos, os abrolhos, e entender que no mundo você teria aflição, e tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e você vai vencer. Você tem o hábito de ter dores impuras, onde você se insurge em si mesmo, onde você levanta e suscita coisas. Você foi rejeitado hoje, você suscita aquela rejeição de 10, de 15, de 20 anos atrás, e aí você já mistura naquela, e aí você já pega um outro fator, uma outra situação, uma outra, e você vai unindo e já faz aquele bolo enorme, e aí a situação, ao invés de ruim, fica complexa e complicada, e aí você não sabe como sair daquilo, porque você está no meio de um emaranhado. O crente faz essa bagunça com as aflições que ele vive. As nossas aflições devem ser puras e limpas. Não devemos responsabilizar ninguém, não devemos culpar ninguém. Por quê? Porque nós cremos na soberania de Deus. E se eu estou passando por isso, e não é consequência, não é pecado, mas é algo que eu tenho que passar, eu vou passar de uma maneira limpa, sem indignação, sem culpar ninguém, sem azedume, sem picada nos rins. Se o que você passa na sua vida te deixa amargurado, você não tem dores limpas, suas dores são impuras. A palavra do Senhor diz assim, que Marta estava sofrendo, e o sofrimento dela fez com que ela não tivesse visão de fé. Jesus ali falando com ela, ela não conseguia. A Bíblia diz em 11:21, às vezes acontece isso conosco. Disse, pois, Marta a Jesus: olha a ofensa dela, a dor dela. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha que encontrar um responsável pela morte do irmão, e ela responsabiliza certamente Jesus. Diretamente ou indiretamente, quando você fica magoado com a vida, você está responsabilizando Deus, porque você é crente, mesmo que você não tenha coragem de formular essas palavras, mas o seu comportamento diz: eu sou crente, eu vou à igreja, eu oro, e por que eu estou passando por isso? Você não tem coragem de formular a frase, mas o seu comportamento murcho, sem brilho, sem vida, sem vontade de orar, sem vontade de vir à igreja, já determina a sua frustração no Evangelho. Você fica frustrado, você fica abatido, você está dizendo para Deus: Deus, eu te sirvo, Deus, eu fui salvo do mundo, Deus, eu sou fiel, Deus, eu faço isso, faço aquilo, e por que está acontecendo isso comigo? Você está revoltado contra Deus, só que você não tem coragem de falar, você não tem coragem de verbalizar, e nem de formular as palavras. Mas o seu comportamento determina, o seu comportamento te identifica como alguém que está frustrado, como alguém que está culpando Deus por aquilo que você está passando. Você fica xoxo, murcho, sem alegria, sem festa. Você fica sem iniciativa, você fica sem ânimo, você não tem vontade de cultuar, você não tem vontade de ler a palavra, você não tem vontade de orar, tudo vai diminuindo a vontade, você tem vontade de ficar quietinho, ficar isolado, ficar em casa.
Você diz assim, eu estou no oleiro. Não, você não está no oleiro não. Você está caindo nas garras do seu inimigo, da rebelião, de Satanás. Porque quem quer te colocar contra Deus é o diabo. O que o Espírito Santo quer é chegar ao seu coração dizendo assim, shh, aquieta, que Ele é Deus. Ele tem trabalhado, Ele tem agido. Você não sabe agora, mas saberá depois. Você não precisa saber, porque o justo não vive de visão, mas ele vive de fé. Creia, recebe da minha graça, recebe do meu poder, recebe da minha essência. Acalma teu coração, limpa os teus olhos, limpa a tua alma. Não contamine seu coração a ponto de eu não poder fazer com que ele seja um canal de bênçãos. Não inviabilize a sua alma por meio da sujeira do seu coração. Porque se você permitir que o seu coração se contamine, você vai estar inviabilizando o instrumento de Deus. Seu coração é um instrumento de Deus para que Ele opere na sua vida o milagre que você precisa. E se você permitir que as dores, que a dor, que o sofrimento venha ocupar a preeminência do seu coração, você está descaracterizando o seu coração como instrumento de Deus e colocando-o à mercê do destino que o seu inimigo tem para você. Seu coração não é lugar para inveja, seu coração não é lugar para ciúmes, seu coração não é lugar para indignação, para amargura, para cobiça, para planos de traição. Seu coração não é lugar para isso. Seu coração é um tabernáculo de Deus, é um lugar santo. E como é que nós, como crentes, podemos fazer tal coisa? Permitirmos que o nosso coração seja maculado de tal maneira onde o Espírito Santo não consiga escrever as regras, as leis e a nossa vitória. Antes de você viver a sua vitória aqui fora, ela tem que ser escrita no seu coração. Mas como o Espírito Santo escreverá a sua vitória no seu coração? Se ele se tornou de pedra, se ele endureceu, de que maneira? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, versículo 23 do capítulo 11. Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Sabe quando a sua dor vence a sua fé? Você não tem mais esperança. Você não consegue mais esperar, você não consegue mais crer, você não consegue ter alegria, você não consegue ter a esperança como âncora da sua alma, você não consegue acreditar, você não consegue confiar, você fica sempre com poréns, com tudo, entretanto, mas e se acontecer, agora não vai dar, não tem jeito. Por quê? Porque a dor tomou o coração, a dor chegou e exerce legado, e a fé, o que a fé fez? A fé simplesmente se encolheu. A amargura chegou e exerceu domínio. O que a fé faz? A fé se encolhe. E ela não entendia. Porque quem está dominado pela dor não entende. Eu quero que você volte comigo em Marcos, capítulo 11. Jesus explicando aos seus discípulos, Marcos, capítulo 11. A figueira murchou, secou. Versículo 21. Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse o quê? Isso é por causa da fé, Pedro. Tendes fé em Deus. O que eu e você precisamos? Fé em Deus. Existem pessoas que são muito inteligentes. E porque elas são muito inteligentes, elas não herdarão o reino dos céus. Porque elas são muito inteligentes. Elas confiam em sua inteligência. Elas confiam em sua habilidade intelectual. Existem pessoas que são muito espertas e racionais. E porque são muito espertas e racionais, elas não conseguirão, porque elas confiam em sua esperteza, em seu sistema de raciocínio. Tudo que você precisa, às vezes, parar de pensar. Para de pensar. Você já pensou quando? Você encontrou a solução? Quanto mais você pensa, mais deprimido você fica. Quanto mais você pensa, mais incrédulo você fica. Então, ao invés de pensar, comece a orar. Comece a buscar Deus. Eu já pensei, e eu não encontro saída.
Por quê? Porque você está achando que você, por seus próprios meios, vai encontrar a solução para o seu problema. Então, ao invés de pensar, comece a orar. Porque quanto mais você pensa, mais você vê que o quanto você está embaraçado, o quanto você está enrascado. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. E quando pensar em tudo que é santo, em tudo que é puro, se tem louvor, se tem virtude, que isso ocupe o seu pensamento. Jesus disse para Pedro: Pedro, é tão simples, tem de fé em Deus. Você está pasmo, você está assim, abismado, porque a figueira que eu amaldiçoei se secou. Você precisa aprender a ter fé, Pedro. A fé é muito simples. Aí ele diz assim, 23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar. A questão aqui, que proveito eu tenho de pegar um monte e lançar ele no mar? Que proveito você tem? Qual o objetivo disso? Tá, mas se você não duvidar no seu coração, aí Jesus diz assim, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Palavra tem poder? Depende da palavra. Porque se você disser que toda palavra que você diz tem poder, você está perdido. Porque quantas palavras que você diz que é contra a sua própria história? Qual é a palavra que tem poder? Aquela palavra que você repete dele, que ele disse que você repete. Mas antes de você repetir, ela tem domínio aqui dentro, exerceu domínio na sua alma. Então você pode repetir que vai dar certo. Não é a sua palavra, a minha palavra, mas a palavra dele, que teve guarida aqui dentro, que construiu aqui dentro o governo de Cristo, e desse principado a paz não haverá fim, diz Isaías 53. Então o que nós precisamos entender desse governo, Isaías 9. Então o que você precisa entender, não duvida. Olha para o seu irmão e diga, não duvide. E por que existem dúvidas? Você sabe de onde vem a dúvida? De onde é que vem a dúvida? Do mau uso do coração. Nunca faltará dúvida num coração magoado. Nunca faltará dúvida num coração indignado. Nunca faltará dúvida num coração cobiçoso, soberbo. Nunca faltará dúvida num coração petrificado. Nunca faltará dúvida. Por quê? Um coração mal usado, ele projeta e fabrica dúvidas. Que tal você fechar o seu coração com a fé? Já viu esse negócio assim de empresa que fecha com a outra? E a outra não pode usar, não pode fazer nenhuma aliança? Então, você tem que fazer assim. Fechar com a fé, acabou. Não dar o seu coração, não emprestar, não vender ações, nada. A fé é majoritária no seu coração? Ela tem. Aquele que não duvidar no seu coração. Aquele que não tiver dúvidas. Por quê? Porque você não crê na situação, você crê em Deus. Você não é guiado pela situação, você não é guiado pela circunstância. Você olha para Ele. E nós precisamos aprender a não termos dúvidas e a combatermos sistema, hábitos de dúvida. Começa a combater a dúvida, até aquelas pequenas. Vai comprar sorvete, aí tem 5 sabores, fica meia hora para escolher o sabor. Começa por aí, pastor, mas isso é insignificante. Isso relata a sua deterioração de escolha, de vontade, de determinação. Começa a ser uma pessoa decisiva. Começa a ser uma pessoa determinante. Eu quero isso. Vai vir para a igreja, hora que vira as costas e apaga a luz, tem 10 trocas de roupa em cima da cama. Aí o tempo que vai orar, chega da igreja para orar, vai ter que guardar tudo aquelas roupas, senão vai para passar. Não são todas as suas roupas, não tem todas as suas numerações? Todas são suas roupas. Ou tem a roupa ali de alguém? Não são todas a sua mesma numeração? Por que tanta incerteza? Por que tanta dúvida? Dúvida em tudo. Em tudo. Não tem projeto, não tem planejamento, não tem convicção em nada. Muda. Como assim, ó?
de uma hora para outra, como o vento, bate o vento, leva. Nessas pequenas coisas você precisa trabalhar para ser uma pessoa convicta, para ser uma pessoa certa. E Jesus continua dizendo no versículo de número 24: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, diga, primeiro eu tenho que pedir. Ou seja, eu vou necessitar primeiro. Primeiro eu necessito de algo. Depois que eu sinto a necessidade, o que eu vou fazer com aquela necessidade? Eu vou orar, diga, eu vou orar. E depois que você ora, o que você faz? O que faz? O que você faz? Diga alto. Isso. Primeiro o que você faz? Você ora. Depois você faz o quê? Você crê no que você orou. E depois que você crê, recebe. Onde é que você vai receber? Aonde? Mas o coração está ocupado com mágoa, com ressentimento, com amargura. Que jeito que eu vou receber? Que jeito que eu vou crer no que eu estou orando se o meu coração está contaminado? Se eu creio com o coração, como é que se eu tenho inveja do irmão, se eu tenho amargura, se eu tenho ódio, se o meu coração é um instrumento usado para que eu possa responder à vida? Se o Senhor Jesus disse, vocês têm necessidades, então vocês têm que pedir. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão orar. E eu vou orar com o coração sujo. Deus vai responder minha oração? Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Salmo 66. Não precisa abrir não. O salmista diz assim, se eu contemplar, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouve. Se eu orar com o coração sujo, Deus não vai me ouvir. Eu fico aí, eu vejo aquele irmão lá abençoado, Deus abençoa ele. Mas irmão não é tanto lá, vai ver o coração dele, porque Deus sonda o coração e o rim. Você tem um coração limpo, bom? O que é um coração bom? É um coração aquiescente, que não diz não para ninguém? Não. É um coração que ajuda todo mundo, o diabo, todo mundo? Não. O que é um coração bom? Coração bom é quem tem Deus, porque só Deus é bom. Esse é um coração bom, é um coração correto. É um coração que sabe fazer juízo, que sabe fazer justiça. Esse é um coração bom. Ele não fica perdendo tempo e ficar com mágoa. Ele não fica perdendo tempo e ficar amarrado, e ficar ressentido, e ficar com inveja, ficar martelando. Tem gente, eu vou falar uma coisa para você, você não vai acreditar. Você vai acreditar porque você é ser humano. Tem gente que ele fica pensando num assunto o dia inteiro. Que mente consegue? Aí fala, sai Alzheimer, que é do diabo. Você enfraqueceu a sua mente. O seu Alzheimer será responsabilidade sua, da sua mutilação de mente. Fica o dia inteiro pensando no problema. Acho que meu marido está me traindo, acho que meu marido está me traindo. Aí começa a imaginar o marido com outro marido, só porque o marido chegou silencioso o dia anterior. Aí fica com aquela mente obstinada. Aí vai no médico e fala, doutor, estou esquecendo tudo. Eu quero um remédio para eu parar de esquecer. O remédio é você começar a ter uma mente fértil para Deus. Não uma mente obsoleta. Uma mente que fica maquinando só o dia inteiro pensando numa coisa só. Que mente que dá conta disso? Fica matutando, planejando, pensando naquilo. Que mente é essa, pelo amor de Deus? O nosso coração, a nossa mente tem que ser usada para o Espírito Santo de Deus. Jesus diz, vocês têm que aprender a pedir, a orar e a crer com o coração limpo. E aí vocês vão receber com o coração limpo. E aí você vai ter, na mão. Quando Jesus fala ter, ele fala mãos. Primeiro eu peço, creio no que eu estou pedindo. Depois eu recebo num coração limpo. E depois eu tenho nas mãos. Só o seu coração poderá te garantir. Deus é maravilhoso, mas você vai precisar do teu coração para garantir um 2016 abençoado. Como que está o seu coração hoje? Pastora, está acumulado porque 2015 foi terrível.
Olha, não é porque seu 2015 não foi bom como você esperava, que seu coração tem que ir no mesmo partidão, não é não? Você sabe como é que vai ser o seu 2016? Eu sei. E você sabe também. Segundo o seu coração. Jesus disse que aquilo que eu tenho aqui dentro é o que eu vou viver. Do coração, o homem tira coisas boas e ruins. As coisas boas de 2016 você vai tirar do seu coração. Quem vai colocá-las? O Espírito Santo, se houver lugar. E as coisas ruins que vão acontecer, o diabo vai tirar também de dentro do seu coração. Ele não pode maquinar, ele não pode forjar nada sem uma concupiscência pré-existente dentro de você, como explica Tiago, que nós somos tentados, engodados, como atraídos pela nossa própria concupiscência, por aquilo que há no nosso coração. Continuando. Aí ele diz assim, só que tem uma situação, ele diz 25. E quando estiverdes orando, quer dizer, o primeiro passo, quando você estiver orando, perdoar se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Quando você estiver orando, pedir algo para Deus, seu coração tem que estar limpo. Quer que a sua oração venha do céu a 400 por hora? Tenha um coração limpo. Mas fulano fez, ele fez, o problema é dele e Deus. Você não tem que ter sentimento nenhum contra ele. Olhe para a vida de José, em Gênesis 49. Ele diz, eu tive 2 filhos. Deus me fez esquecer do meu passado, da casa do meu pai, e me prosperou na terra da minha tribulação. José tinha coração para sonhar e coração para alcançar sonhos. Ele diz, Deus me fez esquecer, Deus me deu graça para que o meu coração continuasse sendo um instrumento dos sonhos de Deus. E Deus me fez prosperar por causa do meu coração. Ele diz isso em Gênesis capítulo 41. Você tem um coração perdoador dessa maneira? Por que José tinha? Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você quer dar certo? O quanto? Porque às vezes você quer dar certo 30%, 40%. Se você quer dar certo e esse querer é 100%, então você vai dizer, meu coração não será mais uso de amargura, de ressentimento. José, em Gênesis 41, ele diz claramente, sobre o perdão da sua vida e daquilo que passou. Em 2 Reis capítulo 4, a viúva do profeta, ela também estava com dor. José foi traído, foi invejado, foi lançado, foi vendido, e assim foi. E essa mulher perde o marido, fica endividada, e o credor vem buscar os seus filhos. Ela podia estar sendo vencida pela dor, mas o que ela fez? Ela foi buscar o profeta. Dor limpa, não culpa Deus, não culpa ninguém, não fica indignada, não fica revoltada. Você precisa aprender a sofrer dores limpas. Você vai ter dores na sua vida, porque Jesus diz que nós teríamos aflições, mas a sua dor tem que ser limpa. Não pode ser uma dor impura, imaculada, senão você vai trancar a sua vida e aprisionar a sua história. Aquela mulher foi buscar em Eliseu a saída para a sua vida. Por quê? Porque a fé dela era maior que a dor. Sua fé é maior que a dor? Pastora, como é que eu respondo isso? É só você olhar os momentos de 2015 que você passou por situações adversas. Tem que ter um coração limpo para a sua fé ser forte. E a sua fé é a vitória que vence o mundo. A única maneira de você vencer o mundo de aflições que virá contra você, o mundo de adversidades que virá em 2016, é você ter um coração limpo. Trabalhe nisso, busque isso. Deus, eu quero ter um coração novo. Quando é que você orou isso? Quando é que você dedicou a limpeza, a pureza do seu coração? Eu não vou ficar magoado, eu estou com inveja desse irmão, eu estou com inveja desse aqui. Inveja é coisa de crente? Não deveria ser, mas tem inveja do outro. Pastora, o que é inveja no coração do crente? Sabe um pedacinho lá da tua casa que você abandona ele?
Aí vai crescer erva daninha, vai ficar... Então, a inveja é um sintoma de um coração abandonado, que não é edificado, que não é crescido, que não é nada. Quando o crente tem inveja, ele está numa situação bem ruim. Bem ruim. A inveja é um péssimo sinal. E geralmente os invejosos não assumem que são invejosos. E a cura vem por meio do quê? De assumir. O dia que você conseguir chegar no irmão e falar: irmão, ó, eu já lutei, já orei, já fiz, mas vou te falar uma coisa para você, eu tenho inveja de você. Você vai ver, pastora, mas eu vou ficar muito envergonhado, mas mais envergonhado do que a vergonha que você tem diante de Deus e diante do inferno inteiro. Confessar as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Você é uma pessoa invejosa? Geralmente o invejoso, ele não fala que é invejoso. Não, não sou uma pessoa invejosa, eu sinto inveja. Então o que você é? Hã? O que você é? Agora, um coração invejoso destrói a própria vida. Ele destrói a si mesmo. Porque se você tem inveja de uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, você não vai nem arranhar ela. Sua inveja não vai fazer nada contra ela, mas vai fazer mal contra você mesmo. Pastora, o que é inveja? Aquele sentimento desconfortável quando você olha alguém, aquela coisinha, tendo, conquistando, fazendo, aquele mal-estar, aquela coisa, não tem contentamento. Se você fica, glória a Deus, com aquele sorriso amarelo, não dá hipócrita ainda, glória a Deus, oh aleluia, irmão, que bênção. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para o seu coração neste momento. Inveja, cobiça, maledicência, ignorância, soberba, avareza. Sentimentos que impedem você. Pastor, eu tenho alguns desses sentimentos que predominam no meu coração. Então você tem que ficar desesperado. Se você recebesse um diagnóstico de câncer, um exemplo, qualquer pessoa que recebeu hoje, tá? No mundo inteiro, tá desesperada, né? Então, se o Espírito Santo te mostra cobiça, inveja, maledicência, sistema de amargura, você tem um câncer dentro de você. Você tem um câncer na sua alma que irá comprometer o seu ano de 2016. Então você tem que ficar desesperado. Quem sabe você está nessa noite ressentido com Deus, amargurado. Por quê? Porque as coisas não saíram como você queria. Agora eu quero te perguntar uma coisa para você. O que é que Deus tem a ver com as suas escolhas? Quando você foi escolher, você não perguntou para Deus, você não foi na direção de Deus. Por que Deus é culpado do que você não buscou Ele? Eu quero te dar a oportunidade de você limpar seu coração para o ano seguinte. Hoje, nós vamos pregar outra mensagem como essa, trazendo a simbologia. Dia 1º de janeiro de 2016 vai ser a outra mensagem sobre fé e perdão. Eu quero que você abra o coração agora e você tenha até esse dia 1º de janeiro. Você precisa limpar seu coração. Você precisa ter um coração guardado, mergulhado no amor de Deus, impossibilitado em ser maculado. Você não pode estar tranquilo com um coração com inclinações para inveja, para amargura, para ressentimento, um coração que trabalha contra a sua vida. Você precisa aprender a perdoar instantaneamente e chegar até o ápice, a glória de não estar mais magoado. É possível? É possível. Você chegar num estágio onde a mágoa não te alcança. Seu coração está blindado de tal maneira que a mágoa não vai entrar. Seu coração estará protegido 100%. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você abra a tua boca e confesse o que há no seu coração agora. Deus quer ouvir sua oração. Deus quer atender suas petições. Deus quer responder, mas você precisa ter um coração limpo. Um coração que seja usável na obra da sua vida. Um coração que seja limpo.
Quantas coisas do passado você tem trazido à sua vida? Quantas coisas lá de trás você ainda mantém e essas coisas geram um comportamento reprovável em você? Em nome de Jesus, limpa seu coração. Tire mágoa, tire ressentimento. Tenha um coração quebrantado. Se você é alguém com tendências de inveja, confessa ao Senhor agora: Senhor, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa avarenta, eu sou uma pessoa invejosa. Senhor, eu preciso ser liberto disso. Eu preciso que o Senhor me limpe, porque eu não quero um novo ano comprometido novamente, meu Deus, porque o meu coração determinará o meu ano. Eu quero que quem determine o meu ano seja o Teu Espírito Santo. Eu não quero mais que os meus sentimentos determinem o meu ano. Olhe para as perdas que você tem, olhe para as destruições por conta do que você sente, por conta do seu coração. Eu quero que você fique de pé. O apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. Eu quero que você agora use a ótica interior. Eu quero que você olhe para dentro do teu coração. O que é que os olhos de Deus reprovam dentro de sua alma? Será que você ainda está com mágoa de alguém? Será que você ainda tem ressentimentos dentro da sua vida? Quando é que você vai libertar-se dessa avareza? Amargura só predomina em corações avarentos. Todo avarento é amargurado. Todo avarento se amargura com facilidade, se ressente. Alimenta a timidez, alimenta a mediocridade. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo limpar seu coração, lavá-lo com a lavagem da palavra. Você não percebe que uma coisa está ligada à outra? Se você é avarento, você tem inveja. Se você tem inveja, você se rebela. Se você se rebela, você se insurge em si mesmo. Você tem síndrome de depressão. Deixa o Espírito limpar seu coração. Deixa Ele trocar teu coração. Mas não é só para pedir: Senhor, troca meu coração, e não fazer nada. Para que Deus troque seu coração, você tem que negar aquilo que esse velho coração tem te proporcionado. Você tem que enojar-se dele, ter nojo do que ele produz. Não viver mais, não aceitar mais. Eu não aceito mais nenhum sentimento que venha desagradar o meu Senhor. Nenhum sentimento que venha ser combustão para a minha incredulidade. Você tem mágoa de alguém ainda? Porque essa pessoa fez muito mal para você? Está aqui nesta noite alguém que fez muito bem para você. E este é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: soltar e soltar-se-vos-ão. Você tem que soltar essa pessoa agora. Diga o nome dela e solta ela em nome de Jesus. Quem sabe você diz assim: eu já perdoei, mas perdoar é lembrar sem sentir nada. Se você consegue lembrar do que ela te fez e você não sente mais nada, é como se você estivesse narrando um fato alheio, você perdoou. Porque o perdão é a anuência, a retirada dos sentimentos. Você não tem uma amnésia. Você pode até lembrar, recordar, só que você não sente mais nada. É como se você estivesse narrando um fato alheio, acontecido com uma outra pessoa. Se você ainda se lembra e ainda sente, você não perdoou. Mas se você lembra, você abençoa aquela pessoa, você não sente mais nada, então você perdoou. Se você não perdoou, você tem que perdoar. Se você tem inveja, ciúmes, fala: Senhor, tira essa avareza da minha alma, porque a avareza ela tem gerado inveja e ciúmes. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, me dê um novo coração. Um coração que será um instrumento de construção de sonhos em 2016. Limpa o meu coração. Troca o meu coração. Transforma a minha vida. Eu não quero comprometer o meu novo ano com as impurezas que eu tenho acumulado
dentro de minha alma. Eu te peço perdão por contemplar coisas que te desagradam. Então, em nome de Jesus, eu renuncio tudo que eu tenho sentido, que é ruim, que é nocivo para mim. E eu te ofereço o meu coração. Limpa. Dá um coração de carne. Dá um coração novo, Senhor. Tira a inveja, a avareza, a cobiça, a ignorância, o domínio da emoção. Eu quero que o meu coração seja dominado pelo teu Espírito, pela graça, pelo amor, e não pela amargura ou pelo ódio. Em nome de Jesus, eu profetizo, e eu vou trabalhar sobre essa profecia, para que eu receba um novo coração. Em nome de Jesus, nada vai conseguir macular o meu coração e tirá-lo das mãos do Espírito Santo. E eu declaro que em 2016, o meu coração será um lugar de dispensa para as bênçãos que eu viverei, para as vitórias que eu terei em minha vida. Em nome de Jesus, eu repreendo todas as idas e vindas do inimigo, buscando em minha alma recursos para amaldiçoar a minha vida, porque eu declaro que o meu coração será um depósito do Espírito Santo de Deus, para que a minha vida seja edificada e a minha história escrita pelo dedo de Deus. Em nome de Jesus, diga amém. Diga: nisso eu creio e eu ratifico, concordo e ponho a minha fé em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus.